Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e por todo sempre. É com muita alegria que atendemos ao convite da diretoria de divulgação doutrinária da nossa casa para abordarmos este tema. Ele está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Allan Kardec, à época da codificação, entendeu por bem de abrir um capítulo em especial dentro do Evangelho para estudar o quarto mandamento das leis de Deus. Porque honrar o pai e honrar a mãe está entre os mandamentos recebidos por Moisés. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que tenhais longo tempo sobre a terra, que o vosso Deus vos dará. Vejam que a promessa à época de Moisés era uma promessa material, era a promessa de viver em Canaã, a terra prometida. Mas Jesus veio mais tarde nos mostrar que a vivência dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus, tem um objetivo maior, que não é apenas ganharmos uma gleba de terra em algum local aqui do planeta, mas é alcançarmos os páramos celestiais, é alcançarmos outras moradas mais elevadas dentro desse universo infinito, onde, amando os nossos pais, amando as nossas mães, estaremos cumprindo com um compromisso com a caridade, estaremos cumprindo com a lei de Deus, estaremos sendo reto diante das leis de Deus. Este capítulo ele trata, entre outras coisas, de nos esclarecer que existem dois tipos de parentesco: o parentesco carnal, o parentesco que nós estabelecemos pela consanguinidade, e o parentesco espiritual. O parentesco carnal se dá ao momento em que nós reingressamos ao plano físico para uma nova experiência reencarnatória. Nós, por uma questão natural, precisamos nascer através do ventre de uma mulher. Essa mulher precisa ter tido uma conjugação carnal com um homem, para que através dessa geração, desse feto, dessa nova proposta de vida na Terra, um espírito possa se atrelar a esse corpo, ele possa se conjugar a esse corpo, estabelecendo uma nova jornada evolutiva. Quando nós passamos por esse processo, nós retornamos ao mundo espiritual dentro de um grupo familiar que necessariamente não são pessoas com quem nós gostaríamos de estar. Escutamos muitos queixumes de pessoas reclamando, dizendo: mas essa não é a família que eu gostaria de ter nascido. Essa não é a família que eu mereço. Mas nós não nascemos na família que nós gostaríamos. Nós não nascemos na família que nós merecemos. Nós nascemos na família que nós precisamos. Porque faz parte do nosso processo evolutivo nós nos reencontrarmos com os nossos credores e com os nossos devedores do passado. E muitas vezes é dentro desse grupamento familiar que forma a nossa estrutura básica: pai, mãe, filhos, netos, avós, toda essa estrutura em que nós ressurgimos no plano físico. Existem entre todas essas pessoas espíritos que já convivemos em outras experiências, espíritos com quem nós já tivemos outras oportunidades reencarnatórias. A parentela espiritual, Allan Kardec explica bem que não é aquela que se dá pelos laços da consanguinidade, mas sim pelos laços da afinidade. Por isso que também é muito comum nós escutarmos testemunhos de pessoas dizer: mas a família que eu queria nascer não era nessa, era na família de fulano. Eu me dou tão bem com a família de cicrano, eu chego lá, me sinto à vontade, é como se eu estivesse em casa. Mas quando chego em casa, para mim é um infortúnio, é um inferno. Não era essa a família que eu deveria ter nascido, eu deveria ter nascido naquela. Porque as afinidades, elas transcendem a questão carnal. As afinidades se estabelecem pelos gostos, pelas virtudes, pelos defeitos, por tudo aquilo que caracteriza um processo de evolução em que nós estabelecemos sintonias.
Então, aquelas pessoas com quem nós convivemos em outras oportunidades reencarnatórias e que nós estabelecemos laços de afinidades com elas, elas vão criando conosco um grupamento familiar. Elas vão estabelecendo conosco uma família espiritual. E essa família espiritual, ela precisa crescer, porque a cada vez que nós reencarnamos dentro de uma família consanguínea, de uma família carnal, e que nós conseguimos estreitar os laços, conseguimos vencer as dificuldades do passado, conseguimos transcender toda aquela antipatia e mudamos a sintonia, mudamos o nível de afinidade com aquela pessoa, ela começa a fazer parte da nossa família espiritual. Daí nesse capítulo tem uma passagem que muita gente acha estranha, que é aquele momento em que Jesus conversava com os discípulos e em algum momento batiam a porta algumas pessoas. O evangelista até diz que seus familiares iam buscá-lo porque acharam que ele havia perdido o espírito, que ele havia enlouquecido. E um dos discípulos chega e diz para ele que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus? Nesse momento Jesus não estava desprezando Maria, ele não estava desprezando seus irmãos. Tinha uma coisa impressionante, a gente vê se falar tanto em Jesus, mas não se considera os irmãos de Jesus, não se fala nele, né? Nas pregações. Um dia eu vou abrir um capítulo especial para a gente falar sobre isso aqui, porque Jesus teve irmãos consanguíneos. Mas vejam que o que ele quis dizer ali é que a família espiritual não é aquela família física dele. Para Jesus, a família dele são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, são todos aqueles que compreendem Deus como sendo um pai. E aí nas instruções dos Espíritos deste capítulo, nós vamos ver uma mensagem de Santo Agostinho, considerado um dos homens mais sábios da igreja, um dos pregadores que revolucionou a igreja com os seus estudos, com a sua aplicação. O nome dele era Aurélio Agostinho, e ele teve para até entender o porquê dele tratar dessa questão de família, a biografia dele narra que ele teve uma vida um tanto complicada no contexto familiar. O pai dele não era uma pessoa muito honesta nos negócios. A sua mãe era uma mulher muito dominadora. O biógrafo até fala que ela talvez estivesse muito representando o complexo de Édipo, porque ela tinha um controle absurdo sobre ele, queria mandar em tudo que ele fazia. Ele teve uma namorada, engravidou essa mulher e colocou o nome do filho de Adeodato, que é a presença de Deus. E ele passa por todo esse transe familiar, toda essa complicação. Ele precisa fugir da mãe. Ele até comete assim uma certa farsazinha com a mãe. Quando ele pretende fugir para Roma, ele leva a mãe até o porto, só que a namorada e o filho já estavam embarcados, e ele pede à mãe que ela vá na capela orar para que possa passar todo aquele mal-estar que eles estavam vivendo. Quando a mãe vai para a capela, ele embarca e se manda para Roma. Talvez tenha levado esse sentimento de culpa, né, de ter mentido para a mãe dessa maneira, mas foi uma maneira que ele encontrou de fugir da dominação dela. Então percebam que no Evangelho, Santo Agostinho ele faz muitas referências à questão familiar, porque ele viveu problemas dentro da família, ele teve problemas dentro da sua estrutura familiar, e ele vem tratando desse item sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o capítulo final o item final do capítulo 14, em que ele começa dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. Ora, a ingratidão ele coloca como sendo um dos frutos do egoísmo. Anteriormente no Evangelho já se fala que o egoísmo e o orgulho, né, são as chagas da humanidade. Desses dois vícios advêm todos os demais. Perceba que ele coloca a ingratidão como sendo um dos frutos do egoísmo. E aquela ingratidão praticada em relação aos pais, ele coloca como sendo aquela ainda mais odiosa. Aí é preciso entender, né,
o que ele aborda nesse trecho, ele divide em 3 aspectos. O porquê dessa ingratidão dos filhos. O primeiro aspecto que ele levanta é justamente baseado na reencarnação. Porque pelo fato de os filhos hoje serem filhos, mas antes, em vidas anteriores, não eram filhos. Quando nós estudamos o Espiritismo, estudamos a lei de reencarnação, nós precisamos compreender que os nossos filhos são espíritos. Os nossos filhos são espíritos. E como espíritos que são, cada um deles tem uma bagagem espiritual. Cada um deles tem um conjunto de experiências vivenciais de um passado em que nós estivemos junto a eles ou não. O grande problema é que muito da ingratidão que surge hoje é a grande dificuldade que esses filhos encontram em conviver com alguém que lhe foi extremamente cruel no passado, alguém que lhe praticou algo muito danoso, alguém que tirou a sua vida, tirou a sua fortuna, estragou a sua vida em uma outra oportunidade, desgraçou totalmente as suas esperanças em uma outra reencarnação. Esse espírito, quando chega no mundo espiritual, ele percebe que para reencarnar, ele precisa vencer essas dificuldades de antipatia. E ele perde uma oportunidade para reencarnar. Santo Agostinho até trata disso. Mas a grande dificuldade é que ele perde essa oportunidade, mas quando se aproxima do devedor, as energias, a antipatia, ela gera um campo energético em que você não sintoniza. Muitas vezes no berço, a criança ela já se desespera com a aproximação do pai ou da mãe. Eu já vi relatos de crianças que o pai não podia sequer tocá-la, que essa criança entrava em choro convulsivo, ela não conseguia se controlar, a não ser com o afastamento do pai. Mães que desde o berço, desde o ventre, já começa a rejeitar aquela criança, sente uma antipatia, sente uma energia negativa. Muitas mulheres praticam o aborto, inclusive por conta de não suportar essa energia. Elas não conseguem resistir a isso e muitas vezes são levadas ao cometimento do aborto. Não que isso seja justificativa para o aborto, porque para o aborto não existe justificativa. Mas essa situação de reencontro de criaturas que estão movidas pelo ódio não são barreiras fáceis de serem vencidas. E por mais que os pais tentem superar isso, mas vai depender muito do nível espiritual do credor. Vai depender muito de como esse espírito reencarnante se sente ainda revoltado, se sente ainda prejudicado em relação aos seus pais. Isso não está no seu consciente, mas isso se manifesta no seu inconsciente, através do campo de energia que se criou entre eles, através da afinidade de fluidos que se estabeleceu, que para eles os fluidos são repulsivos. O ódio, a revolta gerada no passado, estabelece um campo de energia repulsiva em relação àquele seu devedor, e faz com que a simples aproximação daquela criatura provoque nele mal-estar, revolta, por mais que a pessoa queira fazer, por mais que a pessoa queira ajudar, por mais que queira servir, mas vai encontrar sempre a ingratidão. O que Santo Agostinho diz é que, apesar disso, o que não se pode é esmorecer. O Espiritismo veio justamente para jogar luz sobre essa problemática, para nos mostrar que tudo isso tem geratrizes lá no passado e que isso precisa ser resolvido hoje, no presente. Que não é se revoltando contra o filho, não é se rebelando contra a atitude dele, não é reclamando da ingratidão dele que as coisas vão se resolver. Tá aí Jesus tem alertado no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E muitas vezes na expressão daquela criança ainda inocente está a figura do adversário a que Jesus se referia. Aquele adversário que precisa de muito amor, precisa de muito carinho, precisa de muita atenção, precisa de um processo educativo que possa fazê-lo mudar a sua atmosfera fluídica, as suas percepções em relação aos seus devedores.
Então, a primeira problemática que ele coloca com relação a esta ingratidão dos filhos, ele coloca que muitas vezes são matrizes de comportamento, pulsões que vêm de experiências de vidas anteriores. São ódios que estão enraizados e que mesmo a criança inocente ali, ela já traz isso, e isso pode despertar no seu consciente em virtude da proximidade, das energias que estão ali entrando em contato. Ele diz que uma outra situação que gera esta ingratidão é a questão da educação que é dada pelos pais. A maneira como você conduz a formação do seu filho estabelece lá na frente comportamentos equivocados, comportamentos que vão se refletir e muitas vezes vão retornar para você como a colheita daquilo que você semeou. A responsabilidade que nós temos em receber a oportunidade da maternidade e da paternidade, a oportunidade que Deus nos concede de assumir esse exercício na vida é muito séria, é uma oportunidade muito grave. E nós temos que compreender que para educarmos espíritos, nós precisamos primeiro nos educar. Nós precisamos primeiro ter consciência de valores, princípios que precisam ser transferidos para essas crianças. Nós precisamos nos livrar de complexos de culpa. Nós precisamos deixar de querer espelhar nos nossos filhos as nossas frustrações. Porque senão nós estaremos semeando no comportamento deles atitudes que mais tarde se voltarão contra nós. Educar, segundo Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Educar é você incutir na criança hábitos, e o hábito é a prática reiterada do bem. E quando você tenta incutir a prática reiterada do bem, muitas vezes você precisa reprimir a prática viciosa. Você precisa reprimir na criança determinados vícios que se manifestam de forma inata neles, porque são espíritos, como eu já disse, e como espíritos eles trazem experiências de vidas anteriores, que apesar daquela expressão de inocência, ali muitas vezes estão criaturas que já cometeram diversos crimes, já se desgraçaram diversas vezes, e que quando chegam para você, você tem que remodelar a conduta, você tem que incutir valores, princípios que possam mostrar para ele que nesta oportunidade reencarnatória, aquelas atitudes, aqueles comportamentos não serão aceitos. E para isso precisamos ter a devida responsabilidade com as nossas atitudes. E não é preciso bater, não é preciso espancar, é preciso apenas agir com a autoridade necessária para que a disciplina se estabeleça. O professor Mário Sérgio Cortella, acho que muita gente aqui já deve ter lido alguma coisa a respeito, assistido a palestra dele, ele fala a respeito disso, da disciplina, da educação na infância. Ele diz que os filhos dele, ele nunca precisou bater em nenhum sequer. Mas ele diz que toda vez que precisava reprimir um comportamento inadequado do filho, ele mandava que o filho sentasse e colocava a mão pesada sobre o ombro e fazia esse peso se acentuar. Que é para o filho saber que quem estava falando ali tinha autoridade e que a mão era pesada. Isso era uma mensagem subliminar para a criança. A criança, ao sentir aquele peso, já sabia que não valia a pena arriscar uma palmada. Mas vejam que a necessidade de disciplinar é a necessidade de corrigir, é a necessidade de dizer não. É aquele não que educa, é aquele não que aprimora, é aquele não que liberta. Porque muitas vezes nós, para tentarmos proteger os nossos filhos, nós nos negamos a contrariá-los. E a sociedade contemporânea passa por um problema ainda mais grave, que é a necessidade que existe de manutenção do lar. Os pais muitas vezes estão os dois fora de casa e os filhos estão sendo criados por terceiros.
E a educação que está sendo incutida dentro de casa para essa criança, muitas vezes são os princípios e valores desse terceiro, em que você não procurou devidamente avaliar. Muitas vezes são comportamentos, são atitudes equivocadas que essa criança pode estar incorporando. E o fato da ausência também promove um problema sério. É que os pais tentam compensar essa ausência atendendo a todas as vontades dos filhos. Não consegue dizer um não porque se sente, de alguma forma, endividado com o filho, porque não estava presente na hora da apresentação escolar, porque não estava presente durante o dia quando ele caiu, arranhou o joelho, não estava presente na hora que um coleguinha o machucou e chegou em casa chorando, na hora que ele precisava de carinho, na hora que ele precisava de afeto, precisava de atenção, não estava presente. Qual é a maneira de compensar? É fazendo tudo o que a criança quer. É dando todos os brinquedos que a criança pede. Só que nesse momento, ao invés de você estar educando o seu filho para que ele consiga vencer as adversidades, você está incutindo na cabeça dele que ele tem um poder acima de todos os limites. Porque tudo que ele quer, ele consegue. Eu estava assistindo uma palestra, me perdoe que eu esqueci de anotar o nome do autor, em que ele fez algumas comparações. Ele diz assim: quando a criança age com egoísmo, os pais costumam dizer: olha, como ela sabe cuidar do que é dela. Veja como a leitura é diferente. A criança não deixa ninguém brincar com o brinquedo dela. Os pais dizem: ah, não, é porque ela sabe cuidar do que é dela. Ora, ela não sabe compartilhar o brinquedo com ninguém. Mas a leitura que os pais fazem é uma leitura de exaltação, de endeusamento dos filhos, que prejudica, que faz com que a criança, naquele momento, se fortaleça ainda mais no seu egocentrismo, ela se fortaleça ainda mais nessa sensação de que ela é o centro de tudo, é o centro do poder. Se a criança é atrevida, é aquela criança respondona, atrevida, diz logo, como ela é inteligente, já tem uma resposta na ponta da língua. Se ela é desobediente, é porque ela possui opinião própria. Ah, fulana é a menina assim, não adianta. Ela, quando bota uma coisa na cabeça, é porque ela tem opinião formada. Se essa opinião for positiva, for para o bem, ótimo. Mas quando essa opinião é negativa, quando essa opinião é ao contrário dos princípios e os valores que você está procurando incutir para ela, você vai admitir que essa criança permaneça com essa opinião própria? Que ela se firme dessa maneira, que ela seja desobediente? Se ela desrespeita a orientação dos pais, é porque ela sabe o que quer. Os pais tendem a achar que os filhos são mais inteligentes do que todas as crianças. Os pais tendem a achar que os filhos são mais sabidos do que todas as crianças. Eles são diferentes de todas as crianças. A criança faz algo assim, que o pai acha interessante, ele diz: mas rapaz, fulano, mas meu filho é tão inteligente que ele fez isso. Meu filho, isso todas as crianças fazem. É porque você é pai, aí nos seus olhos as coisas se agigantam. As atitudes dos filhos, né, principalmente a atitude positiva, os pais tendem a dourar, a iluminar mais do que o devido. Reage com violência, diz sempre que ela está se defendendo. E quando não é pior, quando os pais colocam na cabeça da criança que ela jamais pode se deixar sofrer a violência. Diz que se ela briga na rua, ela não pode perder, ela tem que bater. Eu já discuti uma vez com uma pessoa em virtude disso, porque o filho tinha brigado, tinha apanhado, ele chegou, pegou o filho, levou até lá onde a outra criança estava, disse: agora você vai brigar de novo, porque você vai chegar em casa apanhado. Eu disse: pelo amor de Deus, para com isso, porque não admitia que o filho chegasse em casa apanhado e colocando a criança para brigar de novo. Essas atitudes que vão sendo semeadas, que vão sendo incutidas na criança, elas mais tarde vão se voltar contra você. Você vai colher os frutos dessa educação. Uma criança que chega no supermercado e quer um brinquedo, quer um chocolate, e os pais não atendem o seu desejo, a criança se joga no chão, esperneia, grita, escandaliza, que chamam até o SAMU, o corpo de bombeiros, achando que está acontecendo alguma coisa ali. E isso, muitas vezes, não sofre nenhuma reprimenda.
Os pais atendem o desejo dele, dão um chocolate, dão um brinquedo para que ele não repita aquilo. Então, criança esperta do jeito que é, ela já sabe qual é o mecanismo de conquista. Toda vez que ela quiser, ela escandaliza. A recomendação que se dá é de você agir como um jardineiro, que até o que Santo Agostinho fala. Que o jardineiro, na hora que um galho de uma planta cresce, ele percebe logo se aquele galho está torto. E se ele está torto, ele procura podá-lo. Ele corta logo aquele galho enquanto ele é fino, enquanto ele é pequeno. Você endireita os galhos para que a planta cresça, seguindo a orientação que você deseja para ela. Para que ela forme a copa da maneira que você deseja. Porque se você deixar que os galhos cresçam aleatoriamente, quando esses galhos engrossarem, você terá dificuldades para cortar. E você provocará danos muito maiores à planta. A mesma coisa ele fala com relação aos nossos filhos. Nós vamos encontrar casos, a mídia traz aí inúmeros casos em que a falência no processo educacional trouxe mais tarde profundos problemas, dores atrozes para as famílias. Eu vou citar um caso aqui sem nenhum julgamento de valor, apenas porque é um fato e que todo mundo ficou sabendo através da mídia, que é o caso da Cristiane Ristoffen, uma menina educada por 2 psiquiatras, Suzane, desculpa, eu chamo ela de Cristiane, é Suzane Ristoffen, criada por 2 psiquiatras, mas quando já na adolescência, ela se junta a 2 marginais, ao namorado e o cunhado, invadem o seu lar e matam os seus pais para ficar com a herança. Em algum momento, em algum ponto, houve falha na formação dessa criatura. Porque a índole para cometimento disso, ela pode ter trazido de outras experiências reencarnatórias. Mas se tivesse sido educada para o amor, se tivesse sido educada para a integridade, para o respeito, para a honestidade, talvez ela não tivesse feito isso. É a permissividade, é a liberalidade exagerada que se dá aos filhos, que faz com que eles cresçam se pervertendo em seus valores, achando que tudo vale a pena. E no nosso país, principalmente, onde a lei de Gerson, a lei de que pode-se dar um jeitinho em tudo, tudo vale, os fins justificam os meios, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque mais tarde os filhos, eles vão reclamar justamente pelo fato de não terem sido educados corretamente. Eles vão reclamar de não terem sido punidos quando agiram com erro. Eles vão reclamar porque os pais deram a eles todas as liberdades que eles queriam. Porque se eles não forem educados para o não, nas primeiras adversidades em que a vida oferecer para ele o não, eles vão se sentir contrariados, eles vão se sentir revoltados, porque os pais não mostraram para eles essas possibilidades, que isso poderia ocorrer. Lembro-me agora do caso de um jornalista, há muitos anos atrás eu li essa matéria, em que ele fez uma carta relatando o desgosto dele, a decepção dele. E ele conta que teve primeiro uma filha, e 1 ano, 2 anos depois, veio um rapaz, um garoto. Só que tudo o que esses meninos queriam, ele atendia. Essa menina tinha uma bicicleta, o menino quando nasceu, cresceu, ele não podia andar na bicicleta da menina, ele queria uma para ele. Então teve que comprar uma bicicleta para ele. Tudo quanto era brinquedo, quando compravam para a menina, tinha que comprar para o menino. Era aniversário da menina, se desse presente para ela, tinha que dar presente para o menino. Então tudo que fazia, tinha que fazer para os dois, porque não conseguia estabelecer para eles limites, não conseguia estabelecer para ele qual era a hora adequada dele receber presente, dele responder por sua responsabilidade. Simplesmente a criança estava sendo criada de uma forma extremamente compensatória. Ela era compensada por tudo, para não se contrariar, para não ser mal criada, tudo ela recebia presentes. E a revolta que ele declara é que quando chegou na época do vestibular, a menina fez o vestibular, passou no curso que desejava. O rapaz, 1 ano, 2 anos depois, quando foi fazer o vestibular, foi reprovado. Não suportando esse primeiro não que ele recebeu na vida, não suportando o desgosto de não ter sido aprovado,
de não poder seguir aquilo que a irmã estava fazendo, ele foi cometer o suicídio. E o pai se sentiu responsável por isso. Na carta ele diz que foi a forma como ele educou o filho. Se ele tivesse ensinado o filho a conviver com o não, ele não teria sido tão frágil ao ponto de tirar a própria vida por conta de uma reprovação no vestibular. Essa segunda situação que Agostinho coloca, que muitas vezes a ingratidão dos filhos, ela surge pelo erro no processo educacional. Pela maneira como se conduziu a educação desse jovem, dessa criança, acaba repercutindo mais tarde, se refletindo mais tarde em comportamentos equivocados, onde os filhos, ao invés de agradecerem, eles vão se sentir extremamente revoltados pela maneira como foram conduzidos. Situações em que muitas vezes a criança, o jovem, ele olha para vizinhos, amigos, que se deram bem, que estudaram, se educaram, disseram, eu queria ter nascido na família de fulano, porque lá os pais de fulano souberam educá-lo. Ele não reconhece na sua estrutura familiar a capacidade dos seus pais de educá-lo. Não foi orientado adequadamente e por isso passou a nutrir revolta com relação aos pais. Esse é um outro motivo de ingratidão que Agostinho coloca no Evangelho, neste capítulo. O terceiro item que ele coloca, ele diz que esse também é preciso compreender a reencarnação para entender o porquê dessa ingratidão. Ele diz que é muito comum nascer numa família de afins, onde todas as pessoas são muito boas, pessoas que estão com aquele nível de afinidade, com aquele nível de compreensão, do respeito, adotam princípios, valores morais que são adequados à sociedade. Aí no meio nasce aquela ovelha negra. No meio nasce aquele que é o espinho. Nasce aquele indivíduo que bagunça, gera desordem em toda aquela estrutura de família. Esse, geralmente, ele vai ser o ingrato. Ele vai se sentir diferente, ele vai se sentir perturbado pelo ambiente, onde ele se sente diferente, e, por conta disso, ele acaba não refletindo nenhum sentimento de gratidão aos outros membros da família. Aí, Agostinho esclarece que isso não é motivo de castigo para esses familiares. É porque a maneira que Deus encontra de auxiliar aqueles que estão mais atrasados a progredir é colocá-los justamente num ambiente em que os reflexos do comportamento sejam muito positivos. Ele receba um reforço de todo aquele ambiente familiar de valores positivos. Todas as pessoas possam inspirá-lo à mudança, à sua transformação. Isso, em algumas situações, em algumas experiências, isso é extremamente exitoso. Tem espíritos que são espíritos muito inferiorizados ainda, mas que nascem num ambiente desse e eles começam a se adequar. Ele não vai chegar ao nível de moralidade, de evolução dos demais membros da família, mas ele já consegue tomar um novo rumo. Ele já não vai cometer os mesmos crimes, as mesmas faltas das experiências anteriores. Ele já vai se tornar uma pessoa melhor. Ele vai se aprimorar por esse convívio. Mas tem outros que não conseguem se ajustar. Tem outros que, ao invés de aproveitar as lições, aproveitar as experiências, as oportunidades que aquele ambiente familiar lhe oferece, ele acaba se revoltando pela inveja, pelo despeito, e acaba gerando dentro dele um sentimento de ingratidão em relação aos outros membros familiares. Ele acaba se aborrecendo, embora todo esforço, embora todo empenho daquele grupo familiar para orientá-lo, para conduzi-lo no caminho do bem, mas está dentro do seu perfil psicológico, está dentro dos seus valores que ele trouxe ainda de vida anterior e que estão muito fortes, muito enraizados nele, e ele não consegue mudar. Alguma coisa pode se aprimorar, mas ainda dominado por esses sentimentos inferiores, pode gerar nele um processo de ingratidão. Uma família em que, geralmente, dando exemplo, todos os outros se formaram, se tornaram médicos, engenheiros, profissões,
né, de destaque na sociedade, o indivíduo, ele desde cedo mostrou uma dificuldade para os estudos. Desde cedo ele teve limitações para compreender. Isso faz parte da sua condição evolutiva, do seu nível de consciência. Ele teve mais dificuldade de aprender, teve dificuldade de seguir a carreira escolar, a carreira acadêmica. Aí quando é lá na frente, ele não consegue, às vezes, ingressar na faculdade. E quando ingressa, não é aquele curso que ele gostaria, não é aquele curso que dá projeção na sociedade, que remunera melhor. Isso faz com que ele vá se sentindo, né, aquele inferiorizado, aquele menor no meio do grupamento. Isso pode gerar nele esse sentimento de ingratidão. É a outra possibilidade que Agostinho coloca aqui no Evangelho. Então percebam que as três possibilidades que ele coloca de ingratidão passam sempre por um processo que é fundamental. Se esse espírito nutre ódio em relação aos membros da família, porque ele é credor desses membros, porque essas pessoas em outras vidas fizeram mal, agrediram, feriram, prejudicaram essa criatura, não tem outra maneira de reverter isso senão através do amor. Não tem outra maneira de reverter isso senão através da educação. Educando o indivíduo com os valores nobres do amor, com a prática da caridade, com a vivência cristã, você conseguirá reverter este quadro. Você conseguirá modificar, se não plenamente, mas você conseguirá estabelecer novos parâmetros no relacionamento com ele. Porque também você não pode responder pelo livre-arbítrio dele. Por mais que você insista, às vezes o espírito é recalcitrante. Ele permanece ainda tomado por aquele ódio. O que é importante, como Agostinho coloca, é que ao final de tudo, você tenha a consciência do dever cumprido. Você tenha a consciência de que o que você fez foi o correto, o adequado e da melhor maneira possível. Porque aí você se exime da responsabilidade, porque a escolha foi dele. Se ele não se sensibilizou, se ele não se deixou envolver pelo seu magnetismo, por uma energia renovadora, aí a escolha é dele. Mas a sua parte você fez. A outra situação também envolve a educação. A educação, principalmente nessa segunda opção que ele coloca, porque é justamente a falta de uma educação básica, educação adequada na formação dos caracteres morais do filho, é que você mais tarde estará colhendo a ingratidão dele. E a terceira situação é aquela que talvez seja a mais provacional de todas elas, porque isso não é nenhum resgate, você não está passando por nenhum processo de punição por isso, muito pelo contrário, é Deus confiando a sua presença, espíritos, criaturas que necessitam do seu nível de evolução para se espelhar em você e tentar mudar as suas atitudes. Marco Túlio Cícero foi um advogado, político, escritor da Roma Antiga, nasceu 106 anos antes de Cristo. Tem algumas frases dele que são importantíssimas. E tem uma que ele fala a respeito da gratidão, que é bem interessante. Ele diz que a gratidão não é a maior das virtudes, mas é a mãe de todas as outras. É o maior dever do ser humano, é o da gratidão. Mas nós temos que compreender que a gratidão, na verdade, ela não é um benefício para quem fez o bem. Ela não é algo que o benfeitor deva reclamar. A gratidão é algo que deve ser despertado no coração do beneficiado. Porque a gratidão é para beneficiar aquele que recebeu o auxílio, não para quem fez o bem. Porque quem fez o bem deve fazê-lo com total desinteresse pessoal. Quando você faz o bem, você não deve esperar a gratidão dos outros, porque senão você está projetando expectativa no comportamento do outro, que poderá trazer frustrações para você. E se você espera que o outro manifeste alguma gratidão, é porque não havia total desinteresse de sua parte. O que nós temos que entender é que a gratidão como uma virtude, quando ela se desenvolve dentro do indivíduo, ela faz com que ele enxergue a vida por um ângulo em que ele vai compreender que aqueles comportamentos que lhe trouxeram benefício deverão ser imitados por ele. Ele deverá replicar aquilo. A melhor maneira de você demonstrar sua gratidão não é você voltar e agradecer, dar um muito obrigado à pessoa. É você ser capaz de fazer aquilo que ela fez em favor de outrem.
Porque se você consegue copiar um comportamento do bem, você demonstra que aquele comportamento ficou enraizado em você. Que aquela lição foi transmitida e que aquilo está se propagando. Foi isso que Jesus esperou de cada um de nós. Jesus não esperou que estivéssemos ao pé da cruz agradecendo a Ele pelo bem que Ele fez à humanidade. Veja que tem aquela passagem dos 10 leprosos, em que 10 criaturas carcomidas pela lepra se aproximaram de Jesus. Ele, com o influxo da sua energia superior, simplesmente disse a eles que eles estavam curados. E aqueles 10 homens ficaram livres da lepra. Mas dos 10 que foram embora, apenas um voltou para agradecer. Dos 10 que foram curados pela lepra, apenas um voltou até Jesus para agradecer. Jesus não esperava o agradecimento deles. O que ele esperava é que eles se curassem por dentro a partir da bênção que receberam. E o único que demonstrou que havia se curado por dentro foi esse que voltou. Porque os outros demonstraram que Jesus para eles não fez mais do que o dever. É isso que muitas vezes os nossos filhos, por não terem sido devidamente educados, eles passam a achar que tudo aquilo que nós fazemos para eles não passa da nossa obrigação. Você não fez mais do que o que devia. Você não fez mais do que sua obrigação. Então é prova de que tudo que nós estamos fazendo para eles não está atingindo o âmago, não está atingindo o coração deles. Porque se nós conseguirmos atingir o coração dos nossos filhos, eles não precisarão vir através de palavras nos agradecer. Eles simplesmente mostrarão agradecimento, procurando viver conforme os princípios e valores que você procurou transmitir. A melhor maneira de você agradecer aos seus pais é você viver conforme os princípios e valores que eles manifestaram para você. Olha que lá no Testamento, nos mandamentos, Deus não mandou que nós fôssemos gratos a nossos pais. Ele pediu que nós honrássemos os nossos pais e as nossas mães. E honrar os nossos pais e as nossas mães está muito acima do simples agradecimento. Você honra quando você faz com que eles sejam lembrados através das suas atitudes. Quando você faz com que aqueles seus gestos, aquele seu comportamento remeta à sociedade a lembrança do seu pai, a lembrança da sua mãe. Porque você mostra o fruto de qual árvore que ele caiu. A melhor maneira de nós mostrarmos a nossa gratidão é nós compreendermos que nós também um dia estaremos passando pelo mesmo papel que eles. Tem uma pequena história, que eu acho que alguém já deve ter lido. Internet acaba com palestrante. Porque muitas vezes vai contar uma história, a pessoa já leu no Facebook, no WhatsApp, a gente conta, muita gente já está... A gente começa, o pessoal já sabe o final. Mas não se perde a oportunidade, porque eu sei que tem gente que não gosta de Facebook, de redes sociais. É a história da tigela. Já leram essa história da tigela? A história de um casal que o pai do marido morava com eles, só que o senhor já de idade, já sofrendo de alguma deficiência assim, nos movimentos, toda vez que ele ia fazer a refeição à mesa, ele deixava os talheres caírem. Muitas vezes ele mastigava de boca aberta, fazendo barulho, derramava o leite, molhando toda a toalha. O próprio filho chegou ao ponto de já se incomodar com aquilo. Já não se sentia à vontade jantando ali, fazendo a refeição, e o pai com todo aquele comportamento que para ele estava se tornando desagradável. Isso foi avançando, a nora, por sua vez, começou a reclamar. E eles decidiram colocar uma mesa apartada lá no fundo da cozinha, para que o velho fizesse sua refeição separado deles. E como ele estava derrubando os talheres e os pratos frequentemente, fizeram uma tigela de madeira para que ele pudesse fazer sua refeição sem quebrar nenhum prato. E esse velho fazia suas refeições lá atrás, separado, e eles não percebiam, mas ele chorava. Ele entristecido porque ele se sentia naquele momento rejeitado dentro da família. Só que o pai se surpreendeu um dia quando viu
seu menino de 7 anos de idade, brincando com alguns pedaços de madeira no chão da sala. Aí pergunta para ele: o que é que você está fazendo com essas madeiras aqui dentro de casa? Ele: não, papai, eu estou aqui preparando algumas tigelazinhas de madeira, porque quando você e mamãe estiverem mais velhos, eu já quero tê-las para entregar a vocês para fazer as refeições. Naquele momento, aquele homem se tomou por um sentimento de arrependimento, porque ele viu a lição que ele estava dando para o filho. Ele viu o que é que ele estava passando como mensagem para o filho: que os velhos devem ser rejeitados, os velhos devem ser mantidos fora do ambiente, os velhos não se deve ter tolerância com eles, porque eles desagradam. E ele, naquela mesma noite, trouxe o pai de volta para fazer as refeições à mesa, compreendendo que nós temos que respeitar, nós temos que tolerar, temos que compreender que todos os caminhos vividos pelos nossos pais, nós também iremos vivenciá-los. E se nós não estivermos tratando-os com o devido respeito, com o devido amor, com a devida gratidão, nós estamos passando uma mensagem para os nossos filhos de que é este o comportamento que nós queremos receber quando na velhice. Teve uma experiência que me marcou muito assim que eu entrei na doutrina espírita. Eu sou oriundo lá da cidade de Jaboatão dos Guararapes, e no grupo, a União Espírita Jaboatoense, eu fazia parte desse grupo e tínhamos o hábito de visitar algumas instituições, o Cristo Redentor, que é uma instituição católica, mas é um abrigo de idosos que fica lá em Cavaleiro, um dos bairros de Jaboatão. E certa feita, numa dessas visitas, uma senhora, uma negra, baixinha, cabelo todo encandecido, todo branquinho já, era o Dia das Mães, e eu mais um grupo de 5, 6 jovens, nós tínhamos ido visitá-los. E essa senhora, quando nós nos aproximamos dela, que eu pedi para dar um abraço nela, essa mulher chorou, mas chorou que eu disse: vó, não faça isso, faça isso, senão a senhora vai desidratar, e eu vou ficar com o meu pensamento de culpa, eu brincando com ela para tentar descontraí-la. Ela disse: não, meu filho, não é por isso, não se preocupe não, você não está fazendo nenhum mal. Eu estou chorando porque num dia como o de hoje, você deixou sua mãe, deixou seus familiares para vir aqui, e eu que coloquei 5 filhos no mundo, num dia como o de hoje, nenhum deles vem aqui me pedir a bênção. Às vezes a gente vê essas situações, visitando abrigos, visitando essas instituições, nós percebemos quadros extremamente dolorosos, onde os velhos estão mergulhados, onde expressa profunda falta de gratidão dos filhos. Situações muitas vezes impensáveis, como aqui no abrigo de idosos aqui de Juazeiro, esqueci o nome daquele abrigo agora, São Vicente de Paula. Eu visitando aquele abrigo, conversando com a administradora à época, ela disse para mim: Sócrates, tem familiares que trazem os parentes, alojam eles aqui, deixam o cartão da aposentadoria e dão o telefone e endereço errado, para que nós não façamos mais contato com eles. Essa é uma maneira extremamente cruel de você se livrar daquele pai, daquela mãe, como se fosse um fardo, como se fosse um animal peçonhento. Você tira do seu convívio familiar e simplesmente o despreza dessa maneira. Mas quando nós vamos observar toda a história de convivência e de relacionamento, o que geralmente está por trás disso? É a história da tigela. É aquilo que nós semeamos, aquilo que nós espalhamos ao nosso caminho, nós seremos responsabilizados, nós iremos colher isso em algum momento, porque o que nós devemos colocar para os nossos filhos é uma consciência de respeito à criatura humana, de amor ao próximo, e isso de forma incondicional, um respeito que você deve ter, não só pelos seus pais, mas por todo ser vivente, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós precisamos uns dos outros, e não podemos jamais esquecer que diante das leis de Deus, nós seremos chamados a responder por nossas atitudes. Se nós cometemos algum agravo à lei, nós iremos responder perante a lei.
É assim que nós seremos disciplinados no nosso processo de despertamento da consciência. É assim que Deus nos chama à responsabilidade. Para o cenário em que nós vivenciamos isso, é extremamente doloroso, constrangedor você perceber que existem criaturas que têm total desprezo pelos seus pais, ao ponto de fazerem um descarte dessa maneira. Mas, infelizmente, isso faz parte de um processo. O que nós temos é ter consciência de que nós jamais o faríamos. De que nós temos que estar lá, ocupando o lugar daqueles infelizes que não souberam respeitar a velhice de seus pais. Gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de compreender os ensinamentos do Cristo. Gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de despertamento da consciência para as suas realidades, para as suas leis imorredoras. Nós devemos manifestar todo o bem que esteja ao nosso alcance, dando testemunho de que este bem, ele está sendo feito com total desinteresse de nossa parte, apenas pela necessidade, pelo dever, pela compreensão que nós temos, de que só fazendo o bem é que nós estaremos cumprindo com a nossa obrigação perante o nosso Pai Criador. Lembrando agora, para finalizarmos as nossas palavras, o poema de Maria Dolores, que é o poema da gratidão, em que ela diz: ante o tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia se recompor. Compreendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor. Por toda a alegria que eu vejo no trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pelo caminho risonho, no ideal que eu me exponho, muito obrigado, Senhor. E por todas as cenas e provas em que Tu me renovas, muito obrigado, Senhor. E é assim que nós agradecemos a Deus. Agradecendo pela oportunidade de estar aqui convosco. Agradecendo a oportunidade de, nesse momento, sob o amparo e proteção dos nossos mentores espirituais, podemos falar, não para fora, mas também para dentro. No saudosismo que eu trago, por já não ter mais meus pais aqui reencarnados, mas compreendendo a presença deles aqui entre nós. Agradecer a Deus por poder, como instrumento da sua verdade, falar isso para vocês que ainda têm a oportunidade de viver a experiência e de manifestar a gratidão. Porque é isso, é essa gratidão que simbolizará dentro de cada um o nível de compreensão e de amadurecimento espiritual. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Votos de muita paz, votos de muita luz.